É uma palavra a qual é bastante mencionada nos cultos infantis, né? Porém, é mais difícil ser mencionada nos cultos tradicionais. Porém, a palavra que Deus colocou no meu coração, gostaria de enfatizar bastante isso. Deus usa situações para nos tratar. Quando a gente olha o capítulo 1 de Jonas, a gente vai perceber que, a princípio, existe ali uma cidade chamada Nínive, a qual o Senhor diz que Nínive estava tendo muitas maldades. Mas eu não vou me prender na história, né? O autor é Jonas, e a gente vai perceber que Jonas agora vai receber uma palavra para ir até Nínive e pregar contra ela, falar contra ela, profetizar contra ela. Porém, Jonas agora vai fazer o quê? Vai ir para Jope e automaticamente tentar fugir para Tarsis. Aleluia. O que muita gente fala é que Jonas, os pais de Jonas, tinham um certo transtorno com aquela cidade de Nínive, por isso que ele não queria ir. Porém, hoje eu quero ficar no que a palavra me diz. E a palavra tem como autor o próprio profeta Jonas. E ele, como outros profetas, decide não mencionar o início. Obrigado, Pedro. Ele decide não mencionar, relatar, irmão Carlos, o seu início de vida, assim como o profeta Ezequiel. Jonas, ele foi levantado por profeta, mas ele decide não escrever, mencionar como foi o seu modo de se preparar, né? O relato que ele traz para a gente, como o profeta Ezequiel, é que ele é filho de Amitai. E não revela mais o motivo. Porém, o que a gente vai perceber na história é que Deus chama ele como profeta, e um determinado dia Deus chega para ele e agora ele vai ser confrontado. Qual é esse confronto? Vai a tal cidade e prega contra ela. A gente conhece bem a história, não vamos prender na história. Jonas agora foge para Tarsis, e no meio do caminho a embarcação agora vai surgir uma grande tempestade. Aleluia. Na qual aqueles homens começaram a querer saber por que estava acontecendo aquilo. E a Bíblia vai dizer, Jonas 1, versículo 5, que enquanto estava acontecendo a tempestade, Jonas estava lá num belo e contente sono. Na verdade, a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono. E assim, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, nós estamos como Jonas, nós estamos fugindo. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos descansar. Aí, a Bíblia vai dizer que agora eles vão lançar sorte sobre eles. Aí o capítulo 1 vai ser todo ali preparado para a situação, explicando o que Deus mandou Jonas fazer e o que ele fez, que foi fugir. Só que agora no capítulo 2, a gente vai ver que ele foi jogado ao mar, lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas e ele é lançado ao mar. E a partir do capítulo 2, a gente vai começar a ver o arrependimento de Jonas. Em que sentido? Ele fazendo a oração a Deus. Porém, no capítulo 3, Jonas agora ele vai chegar na cidade de Nínive e ele vai começar a pregar o arrependimento. E o que eu percebo lendo Jonas é que Jonas vai pregar e Nínive não vai ter tanta dificuldade assim em se arrepender. O que a cidade de Nínive agora começa a fazer? Vão todo mundo agora colocar pano de saco, que era um sinal de humilhação. Vamos todo mundo agora começar a orar, pedir a Deus para que ele se arrependa. Vamos para que nós venhamos se arrepender e que Deus não lance esse mal sobre nós. Vamos agora começar a buscar Deus, vamos começar a fazer isso, vamos começar a
gente vai Glória! perceber Aleluia! uma cidade na qual não teve muita dificuldade de receber a palavra de Deus. Aleluia! Então o que a gente tira como conclusão? Que qualquer pessoa poderia ter ido ali falar. Deus poderia levantar qualquer um dos homens. Aleluia! Das pessoas ali de Nínive para pregar. Glória a Deus! Deus poderia fazer o quê? Usar os próprios reis da época de Nínive. Poderia usar qualquer pessoa, qualquer cidadão de Nínive. Mas por que usou Jonas? Porque Jonas precisava ser tratado. Verdade. Aí a primeira coisa que vem à nossa cabeça mas calma aí, Jonas ele é profeta. Jonas ele não precisa ser confrontado, porque Jonas ele é profeta e ele foi escolhido por Deus para ser profeta. E aqui, irmãos, é onde o Senhor começou a palestrar comigo que o problema todinho nosso não é nós buscarmos, nós sermos um líder, sermos um profeta, sermos usados por Deus. O problema ele começa quando nós começamos a ser confrontados, porque nós viemos à casa de Deus, nós muitas das vezes vencemos guerras, travamos batalhas, vencemos, mas isso não é o problema. Qual é o problema? O problema é quando nós começamos a ser confrontados. Jonas, existia no coração de Jonas um sentimento que precisava ser tratado, mas estava lá escondido. E eu agradeço a Deus porque enquanto cheguei aqui na casa do Senhor, o Senhor usou irmãos, a nossa irmã ali, falando a respeito do que ele tinha falado no meu coração. Como por exemplo foi lido na palavra introdutória pelo nosso irmão aqui, sobre um líder nato, responsável pela adoração no templo. Palavra introdutória, Salmo 73, Salmo de Asaf. Asaf era muito conceituado na época de Davi, era um dos maiores líderes. Ele era o quê? Ele era responsável por levar a adoração para a casa de Deus. Glória! Asaf, ele era responsável por todos os músicos da época, por todos os que levavam a adoração a Deus. Asaf ele é responsável. Mas a Bíblia vai dizer que existia um sentimento no coração de Asaf. Qual era esse sentimento? Um sentimento de inveja visível. Olha aí. Ele chega a relatar no Salmo 73 que pouco faltou para que acontecesse o que com ele? Os seus pés escorregassem. Pouquinho faltou, pastor Alvin, para ele cair. Por quê? Porque existia um sentimento, e foi lido, antes de eu vir para cá, teve a oração lá na igreja, o nosso pastor leu sobre o Salmo 123, que fala: Senhor, Tu nos conhece, Tu conhece o nosso levantar, o nosso deitar. O Senhor que é conhecedor, que conhece o irmão Carlos, que conhece o nosso irmão Zé Paulo, que conhece o nosso irmão Alves, que conhece o nosso irmão Milton, que conhece cada um que entrou aqui. Ele sonda o nosso pensamento e sabe aonde a gente precisa. Aleluia! Glória! Tratado. Aleluia! E o que ele faz, Alves? Ele usa situações para poder nos tratar como Jonas. Como foi mencionado aqui também pelo nosso pastor Carlos, sobre um homem chamado Naamã, que foi mencionado aqui por ele, que era o quê? Foi um chefe do exército. Como diz hoje, né? Uma patente alta. Verdade. Ele era o quê? Homem valoroso. Não é o que está falando, a Bíblia diz. Ele foi responsável por batalhar guerras e ser vitorioso na época da Síria. Era um homem que todo mundo olhava e falava assim: que homem forte, que homem valoroso, que homem chefe. Porém, Deus sabia de sua lepra. A Bíblia diz que ele era valoroso, era isso, era aquilo, começa a falar requisito. Aí a Bíblia diz: porém era leproso e precisava ser tratado. Glória! Então o que a gente percebe aqui? Que no caso de Naamã, que no caso de Asaf e
Jacó, Davi, Deus ele vai usar situações para fazer o quê? Aleluia da vitória. Dar o seu certo. Aleluia, Jesus. Quantas das vezes nós questionamos, quantas das vezes nós murmuramos, como o próprio profeta Jonas no capítulo 4, ele vai lá, agora vai começar o capítulo 4, a Bíblia relatado por Jonas falando, mas desgostou-se Jonas extremamente, é ele relatando o que estava acontecendo no seu coração. Por quê? Porque ele ficou todo ressentido. Verdade. Aí, o que nós finalizamos lendo no 4:4, e diz que o Senhor é razoável o teu sentimento. Quer dizer, Jonas tinha algo no seu coração. Então, o que a gente vai perceber aqui, que muitas das vezes, irmão Carlos, a gente tem em nossa mente que a gente às vezes olha muito o que está do lado de fora, que precisa ser tratado, é um irmão, é a nossa esposa, é um filho, é isso, e nunca é nós. Jonas, a princípio, parece ali que o problema todinho é Nínive, só que Nínive no capítulo 4 já foi tratado, na verdade no capítulo 3 já foi tratado, e Jonas ainda não. Jonas no capítulo 4 ainda está com sentimento e ele está mostrando isso para o Senhor. Senhor, eu estou com ressentimento. E o Senhor pergunta para ele: Jonas, isso é razoável? Isso ô Jonas, olha para dentro, você acha isso justo? Aí o que o Senhor faz? Vai preparar agora uma situação. Aleluia. Eu vou me alongar aqui. Jonas agora vai procurar uma sombrinha, cresce ali uma aboboeira, se deixar a língua até enrola, né? É verdade. E vai crescer ali, Jonas vai parar debaixo daquele pezinho e vai descansar. Tentou descansar no barco e Deus usando a situação para tratar. Tentou dormir debaixo da sombra e Deus usando a situação para quê? Olha. Para Jonas. E quantas vezes, irmãos, nós não estamos assim. Deus está usando uma coisa e nós estamos dormindo. Deus está usando outra coisa e nós estamos cochilando. Deus está tentando usar meio situações e nós estamos o quê? Procurando um lugar para descansar, para dormir. Aí, o que vai acontecer? Deus vai mandar um sol agora, aquela bomboeira morre. E Jonas vai pedir a morte, eu quero a morte, eu quero a morte. Acordou, o Senhor acordou do sono, né? Estava descansando. Por que o Senhor acordou ele? Porque ele precisava ser tratado. Aleluia. Jonas Glória a precisava Jesus. ser tratado. E quantas das vezes então, a gente fica murmurando, a gente pensa em querer descansar, ou muitas das vezes em recuar, mas o que nós precisamos ter em mente é: Deus ele vai usar situações para poder nos corrigir, porque a Bíblia diz que Deus ele corrige aquele que ele ama. Oh, maravilha! E o que nós precisamos entender, eu lembro que um bom tempo atrás eu estava numa campanha de oração e eu tinha muito costume de pegar um nome de um não crente, um conhecido, e falar assim: eu vou tirar tantos dias para aquela pessoa aceitar Jesus. E ficava quietinho. Tava o nome, ficava. E não foi diferente. Eu peguei o nome de uma jovem, de uma irmã lá da igreja, e falei assim: Senhor, eu vou orar 25 dias por essa jovem. Comecei, primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 20º dia. Olha. Aí 22º, se eu não me engano, quem aparece? A jovem lá na igreja. Aí o coração já... Senhor, será que vai ser hoje? No 22º, ainda falta 3 ainda para concluir. A jovem chegou lá e... Olha. Quero aceitar Jesus, e eu pulei, eu fiquei feliz, eu falei: Senhor, muito obrigado, Senhor, que coisa linda isso, tal. Eu falei: agora eu vou terminar os 3 dias, vou começar outro nome. Aí o que aconteceu, Zé Paulo? A jovem nunca mais voltou na igreja. Eu comecei a murmurar com o Senhor, eu falei: Senhor, fiquei 25 dias orando por essa alma. Ela veio, aceitou.
levantou lá. E cadê essa alma se eu nunca mais voltou aqui, voltou para o mundo de novo e voltou pior do que estava, Senhor? Senhor, eu comecei a questionar igual o Jonas. Senhor, isso? Por isso que eu não queria 25 dias, a gente começa a murmurar, Senhor. Fiquei 25 dias aí, às vezes madrugada, e estava numa época de frio essa. Eu lembro que teve um dia que minha esposa falou, vou te acompanhar. E chegou lá e ela pegou o casaco que eu tava, pegou lá, foi pro canto e falou, amor, eu tô conseguindo orar, tá muito frio. Eu já era de madrugada, amor, e tal. Só que eu falei assim, fica lá na salinha que lá é mais quentinho, eu vou continuar aqui e tal. E orando, e eu lembrando, eu falei, Senhor, fiquei noite de frio, fiquei isso. Aí o que o Senhor palestrou comigo? Primeiro, que fazer ele faz, ele fez. O que eu orei aconteceu, aconteceu ou não aconteceu? A jovem aceitou Jesus. Verdade. Aí o que o Senhor palestrou comigo? Que fazer não é problema. Ele fez. Aí o que o Senhor começou a falar comigo é, olha lá atrás. A Bíblia diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é o céu e a terra para uma jovem aceitar Jesus? Olha lá para trás. O Senhor, tudo que a gente vê aqui na terra, tudo foi o Senhor que fez. Aleluia. O que é algo que a gente pede diante do mundo, do universo ser criado? Oh, O Jesus. sol, que até hoje, Aleluia. milhares de anos do ser humano tenta estudar para entender, mas é algo complexo, difícil. E o Senhor começou a palestrar comigo, olha Moisés lá, colocando o cajado no mar, se abrindo. Glória. Josué orando, a Bíblia diz que o sol parou, aí agora chegou-se à conclusão de que não é o sol que Josué não sabia disso. Mas que houve algo extraordinário, aconteceu naquele dia, aconteceu. Aleluia, Deus. Então, você vê o próprio Isaías, na época de Ezequias, que fez o sol retroceder, né? Então, a gente vai percebendo na palavra de Deus que não existe causa impossível para o Deus que nós servimos. Concorda comigo? Glória. Não existe. Então, o Senhor começou a conversar comigo na época da jovem, e o Senhor falou aí, ó, você orou a um Deus que é grande e que não existe causa impossível para ele, e aconteceu. Alguém foi lá na casa da jovem? Não. Eu fui lá? Não. Através da oração, e se cumpriu, que a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Verdade. Aconteceu. Eu falei, sim, Senhor. Aí continuei uma oração, falando com Deus, e Deus falou, segundo, eu não queria tratar com ela, eu queria tratar com você. Em 25 dias, quem era o Iago antes de 25 dias? Aleluia. Quem é o Iago após 25 dias de oração? Aleluia. Quem é o Iago após 25 dias clamando ao Senhor? Quem Glória. é o Iago após 25 dias buscando ao Senhor? Aleluia. E eu comecei naquela época a sentir a presença de Deus aonde eu estava e comecei Glória. a agradecer a Deus e falar assim, muito obrigado, porque não é lá que Deus quer tratar, lá não é o problema muitas das vezes é nós que precisamos ser tratados, é nós que muitas das vezes precisamos ter mais intimidade com Deus, Aleluia. é nós que muitas das vezes precisamos buscar mais, Glorificado é o teu nós que nome, muitas das vezes precisamos acordar e despertar de um sono, e o que Deus vai fazer, que é o tema de hoje? Vai usar situações para poder fazer o quê? Te tratar. Glória. Fazer com Glória. que você se torne uma pessoa melhor. Porque, irmãos, fato é que nós nos preocupamos muito com quem está do nosso lado, mas muitas das vezes esquecemos de nós. Esquecemos de que Deus, Ele quer tratar com nós. Por quê? Porque se nós estivéssemos perfeitos, aconteceria o que aconteceu com Enoque. Nós seríamos o quê? Transladados. Nós seríamos raptados dessa terra. A glória a Deus. Aleluia. Porém, se nós estamos aqui é porque nós precisamos ser tratados em algo. Glória. E o Iago que está aqui hoje falando, ele é limitado à parede, ao tempo. O Iago que está aqui falando conhece
apesar de ter mais intimidade hoje nessa noite aqui com o Zé Paulo, de congregar na mesma igreja, de conhecer, eu não sei o que passa na cabeça do Zé Paulo. Assim é dos irmãos. Eu estou olhando aqui para o Milton, mas eu não sei o que passa no seu coração. Eu não sei o que ele entrou nessa noite aqui pedindo ao Senhor como resposta, mas Deus está falando para cada um de nós nessa noite. Olha só, desperta tu que dorme, eu estou usando Glória a Jesus. coisas para te tratar e você não está entendendo. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou usando situações, eu estou usando pessoas, eu estou tentando lhe despertar e você está dormindo e Deus te trouxe nessa noite aqui para te falar. Desperta, tenha sensibilidade que o Senhor quer tratar contigo. Eita, Deus. Desperta desse sono. Oh, aleluia. E ao invés de murmurar, como eu falei com meu irmão ali um certo tempo atrás, meu irmão, a gente fazer questionamentos a Deus não existe problema nenhum. Não existe nós questionarmos a Deus. Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? O próprio profeta Abacuque, quando o Senhor começa a falar, Abacuque, anota isso, escreve isso, porque vai acontecer. Abacuque começa a se questionar, né? E pensar, como é uma cidade ímpia, como a Babilônia vai invadir uma cidade que é de Deus, e agora Abacuque vai começar a fazer questionamentos. Então a gente percebe no livro de Abacuque que não há problema em fazer questionamentos a Deus, é até bom que isso crie intimidade. É verdade. Na oração, Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Agora, aonde entra o problema são em duas situações. Primeiro, é quando nós começamos a murmurar com a resposta. E segundo, e quando Deus decide não falar e nos bate a incredulidade. Porque vai existir situações que a gente vai perguntar, Senhor, mas por que isso aqui? Senhor, por que essa situação? E simplesmente Deus não vai decidir não falar, como fez com o Jó. Jó estava ali diante de uma situação, não era para Jó ser tratado, porque a Bíblia diz que Jó era o quê? Reto, justo e temente a Deus. Glória! A gente vai perceber que Deus decide entrar no silêncio. Irmãos, eu sempre falo com o Senhor, quando é aquele louvor, fala Deus, fala Deus. Se tem uma situação que é difícil, e já passei por muitas situações a qual eu comecei a questionar a Deus, ou até mesmo perguntar, Senhor, por que a situação? E Deus simplesmente decide não falar, como fez com Jó. A gente muitas das vezes está na situação e Deus simplesmente decide não falar. É desse jeito. E a gente muitas das vezes começa a murmurar, começa isso, começa aquilo, mas que nessa noite, irmão, Glória! eu quero aqui concluir pedindo ao Senhor que possa fazer com que nós venhamos entender Glória. Aleluia. que a situação a qual nós estamos de repente dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, dentro dos nossos parentes, não é lá, mas o que precisa ser tratado é aqui. Por quê? Aleluia. Porque não existe causa impossível para o nosso. Glória! Aleluia! Eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo, irmãos, como eu louvei com o Zé Paulo na igreja, né? O que o meu coração mais anseia é ver o Senhor. E falta pouco para a gente, né? Breve verei Com Jesus eu viverei. falta muito pouquinho, irmãos. E o que o Senhor quer de nós? Nos deixar pronto. Glória. Para que nós possamos ir para o céu. Aleluia! Antes disso, ele nós está usar situações.
saia daqui entendendo. No caso aqui é culto de milagre, né? Cura e libertação. Cura e libertações. Põe uma coisa na cabeça dos irmãos. Não existe nada impossível. Glória. Aleluia. O nosso Deus, ele pode fazer. E aqui eu agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus falou contigo aí? Aleluia. Amém? Quem que você sentiu que Deus falou contigo? Aleluia. Meus irmãos, coisa linda, maravilhosa é, por isso que quando eu oro a Deus, Senhor, não falo o que eu quero ouvir, mas sim o que o Senhor tem para falar. Eu tenho certeza que Deus falou conosco nesta noite. Falou comigo.